Trem-bala da colina, trem-bala da colina, vai pra cima, trem-bala da colina. A torcida do Fortaleza aprontou uma e balançou o técnico Vojvoda. Veja as imagens e me digam, ele balançou ou não balançou? Vojvoda vem ou não vem? Olha essas imagens, depois me digam. A família do Vojvoda subiu também, para mexer com o emocional do técnico. Que homenagem linda, né? Isso deve ser um momento realmente fantástico para um profissional. Ter a certeza, né, que fez um ótimo trabalho. A torcida do Fortaleza tem feito homenagens bonitas assim, né? Usado esses mosaicos aí de forma muito legal. Sobe alguma imagem assim em 3D, né? Que fica muito legal mesmo. E é muito merecido. Um trabalho realmente fantástico, histórico do Vojvoda aí diante do Fortaleza. E diria até mais, viu, Meneghini? É um pouquinho de fica, Vojvoda, fica aqui com a gente, que esse cara vai todo mundo atrás dele virando a temporada. Tem isso, viu? E na rede social eu já acompanho aqui a galera dizendo: te amo, Vojvoda. Envolveu a família. E quando envolve a família, quem não balança? Quem não pensa duas vezes? Vamos falar sobre isso, sobre o Vojvoda, sobre a nova fase do Vasco e vamos falar sobre a 777 Partners, né? Uns são contra, outros são a favor e vamos analisar depois da vinheta. Toca a vinheta aí que a gente já volta. Trem-bala da colina, trem-bala da colina, vai pra cima, trem-bala da colina. Oi galera, amigos do canal Vascaínos em Ação, eu sou Fernando Rezende, tá? E estamos aqui para mais um vídeo, mais uma resenha, mais um bate-papo aqui sobre o nosso Vascão. Vocês viram na imagem aí que algo que eu nunca vi. Tenho 58 anos de idade e nunca vi isso. A torcida atingiu o coração do Vojvoda. Acho até que tem uma grande possibilidade de ele aceitar o convite do Vasco, sim, e de ser o novo treinador. Mas essa homenagem, esse pedido, a torcida não fez apenas para ele. A torcida apelou de um bom sentido e demonstrou carinho para toda a família, para a esposa, para os filhos, enfim. Abraçou o técnico, abraçou a família e agora esse pepino, esse problema a gente deixa para o Paulo Brax decidir, Luiz Melo e todo o corpo da diretoria de futebol do Vasco, né? É um técnico unânime, todo mundo, a grande maioria dos vascaínos quer que ele venha, mas vai depender do sim dele, tá bom? Antes de continuar, gente, eu quero pedir mais uma vez que você, por favor, comenta aí os nossos vídeos, dê um like, melhora o nosso engajamento, por favor, se inscreva no nosso canal, mande aí o nosso link para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Estamos ainda com 800 e poucos inscritos e a gente precisa atingir os 1000 inscritos, para aí a gente consegue fazer lives, dar uma qualidade melhor nos vídeos para todos os vascaínos ligados aqui no nosso canal. Então, o primeiro assunto foi esse, foi sobre o Vojvoda, sobre essa imagem linda que a gente viu aí, que a torcida do Fortaleza homenageou, inclusive a família dele. Eu achei sensacional, né? Mudando de assunto agora, vamos falar um pouco de 777, da SAF do Vasco, 777 Partner. E claro, tá, democraticamente, tem pessoas que foram contra a SAF desde o início, inclusive tentaram atrasar o processo
de aprovação da SAF do Vasco, e teve também aqueles que foram a favor, tá? Eu me coloquei no lado a favor. Eu achava assim, acho sim, que a SAF era a única solução para o Vasco. Gente, o Vasco estava acabado, não tinha mais para onde correr. Isso aí era claro, era notório. E alguns fatos que eu vou narrar agora aqui, de antes e depois. O que era o Vasco antes e o que era o Vasco depois, e o que é o Vasco depois da SAF. Contra fatos, não há argumentos. Não estou falando de política, não estou falando de idealismo, não estou falando de individualismo, ser contra ou a favor. A gente está falando, eu estou falando de fatos. O que era o Vasco e o que é hoje o Vasco. Vamos lá. Sem a SAF. O que era o Vasco sem a SAF? Lembram como é que era? Vamos lá. O Vasco foi o 10º lugar na Série B de 2021. 10º. O Vasco terminou a Série B do ano passado sem técnico, sem diretor de futebol, sem um VP de futebol. Ou seja, o Vasco não tinha um departamento de futebol. Era uma terra arrasada, tá? Os salários estavam atrasados, 4 meses de salário, sem a SAF. Ainda no sistema antigo de presidência, daquelas eleições vergonhosas que só terminavam nos tribunais, aquilo que desgastava e envergonhava cada um de nós, vascaínos autênticos. Detalhe, nós terminamos a Série B do ano passado a 6 pontos do Z4. A 6 pontos do Z4. A 2 derrotas de ser rebaixado para a Série C. Ou seja, se o campeonato tivesse mais 2 rodadas e nós perdêssemos esses 2 jogos, o Vasco, nosso glorioso, nosso gigante, estaria com possibilidade de ir para a Série C. Para a Série C. Então a coisa é muito mais grave do que a gente pensa, tá? Nós devíamos a todos os fornecedores, quentinha, transportadora, serviços de vigilância, serviços de fornecimento elétrico, internet, alimentação, terceirização de serviço, tudo. O Vasco devia a todo mundo. Estava prestes, sim, a decretar falência, tá? Tínhamos uma penhora de 93 milhões de reais. Estava arriscado a penhorar todos os ganhos do Vasco em 2022. Era falência, era terra arrasada. O Zé Ricardo, que foi o único técnico, o único que aceitou vir treinar o Vasco, ele recebeu o não de vários jogadores. Lembra daquela história de receber não numa festa? Ele recebeu não, inclusive de jogadores do CRB. Teve um jogador do CRB, amigo, que tinha sido treinado pelo Zé Ricardo e que disse que não viria para o Vasco por não ter garantia de receber o salário. Isso era o Vasco antes da SAF. Essa vergonha, e que nós, torcedores, pelo amor que a gente tem pelo Vasco, a gente fazia vista grossa. A gente não levava isso em consideração, porque o amor era maior, porque as tradições, a camisa era pesada. Mas, na verdade, o Vasco estava indo, sim, para o buraco. Aliás, já estava no buraco. O Vasco já estava no buraco. No ano passado, no ano que decretou a falência do Vasco, nós tivemos a pior colocação do Vasco numa Série B. Tá? Não ficamos nem uma rodada no G4, entre os 4 primeiros, durante toda a Série B. E como é que tinha gente que ainda defendia que tinha que permanecer o sistema antigo? Aquele grupinho que achava que estava tudo bem, que iríamos resolver o problema. Tá? O Vasco, ano passado, levou gols de todos os times da Série B. Todos os times da Série B fizeram gols no Vasco. Tá? E diretorias anteriores, recentes, lembra? Prometeram Balotelli, tá? Já estavam pensando já em vender o Riquelme, em negociar o Andrei por 50, por 35 milhões para
honrar folha de pagamento, como se folha de pagamento fosse o único problema de um clube de futebol, de um clube como o Vasco. Não, folha de pagamento é um dos problemas. E nós estávamos mergulhados nesses problemas, tá? Ia acontecer o que aconteceu com Paulinho, com Dedé, com Alex Teixeira, com vários outros nomes, com várias outras crias que nós tivemos, tá? Dentre outros, Thales Magno, que foram negociados a preço de banana com a corda no pescoço. Hoje não. Hoje está um pouco diferente. Então é isso que a gente quer que a torcida do Vasco entenda. Que você, vascaíno, entenda. Não que eu ache que seria a melhor solução para o Vasco. Claro que não, longe disso. Mas não era a melhor. Era a única solução para que hoje nós não estivéssemos aqui falando de um ex-time de futebol, tratando do Vasco com saudosismo, só pensando no passado, nas conquistas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, né? O Vasco não pode viver somente de história. Temos que ter um time competitivo, temos que ter saúde técnica, saúde financeira, saúde administrativa, isso a meu ver, e é isso que está acontecendo. Então hoje, o que é o Vasco hoje após a SAF? Vamos aos números? Vamos lá. O Vasco contratou um diretor financeiro que foi o mesmo diretor da Apple, que é uma das maiores empresas do ramo de computação do mundo. Contratou o diretor que foi o diretor da Apple, tá? Que hoje é o financeiro do Vasco. Contratou o Paulo Brax. O Paulo Brax, como diretor do futebol, ele foi o mesmo Paulo Brax que montou esse time do Inter, que hoje aí está lutando pelo vice-campeonato do Brasileirão. Um time competitivo. Tá? O mesmo Paulo Brax, que já foi auditor do STJD, que tem conhecimento na área jurídica. O mesmo Paulo Brax, que fez parte da Federação Mineira de Futebol, foi dirigente. Então tudo isso faz do Paulo Brax, sim, um cara capacitado. Eu tenho que acreditar em alguém. Vou acreditar em quem? Num desses dinossauros do passado? Num desses ex-presidentes que levaram o Vasco à falência? Essas administrações vergonhosas. O Vasco só fazia parte do noticiário policial, é penhora, é dívida, é vergonha, é jogador cobrando na justiça milhões e o Vasco só afundando. Hoje não. Hoje nós temos uma saúde financeira, administrativa e técnica, né? O Vasco subiu. Tudo bem, sofremos, foi a duras penas, mas hoje somos sim, estamos de volta na Série A. E isso também tem que ser levado em consideração, tá? Sumiu o time devedor, o time que ninguém queria vir. Hoje nós temos um Nenê querendo ficar, um Anderson Conceição fazendo questão de continuar no Vasco, Alex Teixeira fazendo questão de continuar no Vasco, técnicos de renome negociando para ser treinador do Vasco, inclusive o Vojvoda. Quando que isso aconteceu? Tá? Hoje o nosso time, o Vasco, está indo ao mercado contratar jogadores pela primeira vez em 20 anos. Acabou aquela coisa de contratar refúgio, jogador reserva do reserva, jogador que ninguém utiliza mais, jogador de 35, 38, 40 anos. Tá? Hoje nós vamos ao mercado depois de 20 anos com respaldo, com respeito e com a certeza de que o Vasco hoje é um time saudável, é um time enxuto, é um clube que sim, que tem um respeito, inclusive das outras agremiações no Brasil e no exterior. Tá? Hoje a gente luta, a gente entra em concorrência por um técnico como Aguirre, como o Vojvoda, como o Odair Hellmann, coisa que a gente vivia de quê? Era de Emílio Faro, era de Valdir Bigode, nada contra, mas são Maurício Souza, nada contra, respeito como profissionais, mas não estão gabaritados na mesma proporção da grandeza do Vasco. Esse é o problema. O próprio Jorginho, obrigado Jorginho, foi um dos comandantes que fez o Vasco subir, mas ponto, agora a história é outra, é outro nível, como diz
o outro rapazinho lá, do Império do Mal, é outro patamar. O outro patamar agora é nosso, tá? Nós ganhamos na justiça 2 pontos a mais do Sport, que é um time respeitado e de tradição. Hoje nós temos também, somos respeitados, inclusive na justiça desportiva, o que não acontecia. Nós éramos chacota antigamente, tá? O Vasco recusou 200 milhões de reais pelo Andrei, porque simplesmente achamos que não é a oferta melhor para o clube. Talvez em administrações anteriores, com repartição de comissões, parte aqui, essa parte aqui é de um empresário tal, essa do empresário fulano. Hoje não. Hoje a coisa é mais profissional. Sim, Andrei por 200 milhões não foi e não vai. Quem não chegar no valor que realmente ele merece e que o Vasco merece, tá? Hoje nós, o Vasco, a gente negocia com jogadores do tipo de Paulinho, Pedro Raul, Júnior Urso, que está praticamente acertado, o técnico Vojvoda, que está praticamente acertado, Marcelo Groy e tantos outros. Quando que a gente teve nesse meio, lutando ou participando de negociações com jogadores desse nível? Há muito tempo que eu não via isso. Há muito tempo que eu não via isso. Então é isso que a torcida do Vasco precisa entender. O que era o Vasco antes da SAF e o que é o Vasco hoje, depois da SAF. Estou defendendo a SAF? Sim, estou sim. Porque até que me prove o contrário, ela é e sempre foi, tá? E agora estou tendo prova disso, a melhor opção que nós tivemos para reerguer o nosso time e fazer do nosso clube de volta a ser o gigante, tá? O clube que nos enche de orgulho e que nos deu grandes alegrias e vai voltar a nos dar essas alegrias. Tá bom, gente? Antes de terminar esse vídeo, quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal. A gente faz isso aqui com muito carinho, com muita dedicação. Somos um canal pequeno, humilde, estamos procurando atingir os 1000 inscritos. Pedimos aí, divulga aí nosso canal nos grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, para que a gente consiga crescer e melhorar o nosso engajamento. Tá bom? Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tchau, até lá! Trem-bala da colina, trem-bala da colina, vai pra cima, trem-bala da colina.